Então, beleza. Vamos fazer agora uns exemplos para a gente saber como a gente aplica essa fórmula, tá? Ó, durante um processo de eletrização, um corpo recebe uma quantidade de 2 vezes 10 elevado a 16 elétrons, tornando-se eletricamente carregado, com carga elétrica de quanto? Gente, aqui tem que ter uma atenção do que ele está falando, porque esse negócio de receber e perder faz toda a diferença no valor no cálculo. Bom, primeiro, eu tenho que identificar o que ele quer que calcule, né? Ele quer que calcule, pensa que, vou botar uma coisa de um lado, outra do outro. A fórmula é essa aqui, ó, Q é igual a N vezes E. Carga elétrica, número de elétrons, carga elementar. Beleza. O que ele está pedindo para tu calcular? Ele está pedindo para tu calcular o valor da carga elétrica. Então, o que ele quer, na verdade, é o valor do Q. Ele quer o Q, tá? Para isso, você precisa ter o N e precisa ter o E. Gente, a carga elementar nem precisa titubear aqui, ó, porque é um valor constante, tá? É sempre esse. A única coisa que te falta realmente é o N, que é o número de elétrons. Só que aí ele te fala, ó, durante um processo de eletrização, um corpo recebe uma quantidade de 2 vezes 10 elevado a 16 elétrons. Então é o seguinte, ó, 2 vezes 10 elevado a 16 elétrons. Gente, repara que quando eu vou simbolizar elétrons, eu boto o E com esse tracinho aqui em cima, tá? E o Ezinho sem nada, só o E, é o E da carga elementar, para não confundir, tá? Então, quando ele diz que o corpo está... O detalhe dessa questão aqui é quando ele diz que está recebendo, tá? Porque lá atrás eu disse que o corpo pode ganhar ou perder elétron. Tá? Lá atrás eu disse que quando ele ganha elétron, ele está ganhando carga negativa. Então, se ele está ganhando carga negativa, aqui, ó, ele tem que ser menos, tá? Ele está ganhando esse número de elétrons, a ideia é que ele está em excesso, ele está maior, é uma quantidade maior de elétrons do que a quantidade de prótons, tá? Então ali é negativo. Se ele estivesse perdendo elétrons, esse valor aqui seria positivo. Esse é o maior detalhe dessa questão, tá? Então, ó, Q é igual a N multiplicado por E. Ó, já botei aqui o Q igual a N multiplicado por E, tá vendo? Às vezes a gente liga bem que no automático. De vez em quando eu faço isso. Então, ó, deixa eu botar aqui, ó, que é igual o que eu quero, né? O N é negativo, 2 vezes 10 elevado a 16 elétrons. E a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, tá? Então ele quer o valor do Q? N multiplicado por E. Então o Q é igual ao N. N é esse valor aqui com o sinal de negativo, tá? Menos 2 vezes 10 elevado a 16 multiplicado por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Como acho que eu não cheguei a falar no início da aula, quem assistiu a aula essa semana no Meeting, eu falei bastante sobre notação científica, que vão ser esses cálculos que nós vamos usar aqui, tá? Não adianta, vai ter que assistir, eu vou gravar um outro vídeo falando sobre notação científica. Quem não souber fazer isso, porque assim, eu não tenho como ficar fazendo passo a passo toda a aula. Né? Então eu vou botar um vídeo lá, complementar. Toda vez que vocês tiverem dúvida na notação científica, vai naquele vídeo. Eu vou tentar explicar com o máximo de cuidado durante a aula. Mas se eu ficar assim muito devagarzinho, eu vou gravar aqueles vídeos de 1 hora e não tem jeito, né? Eu disse para vocês que a minha ideia era tentar encurtar um pouquinho esses vídeos, para ficar um pouquinho melhor para vocês. Né? Então, aqui a carga elétrica vai ser menos 2 vezes 10 elevado a 16, multiplicado por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Como é que eu vou fazer esse cálculo aqui, gente? Não se preocupa com essa parte aqui por enquanto, tá? Deixa quietinho aqui. Primeira vez eu vou fazer mais devagarzinho. Eu vou primeiro fazer o menos 2 multiplicado por 1,6, que vai dar menos 3,2. Fiz essa multiplicação. E aí? E aí que eu repito o 10, né, o vezes 10, aí agora que eu vou resolver esse expoente aqui. Como que se resolve esse expoente? Gente, eu estou fazendo uma multiplicação, tá? Se eu estou fazendo uma multiplicação, eu vou pegar os expoentes. O expoente é 16 e o outro expoente é menos 19, tá? Eu vou pegar esses expoentes aqui
e vou somar os dois. Tá? Numa multiplicação se soma os expoentes. Então vai ficar 16 mais vezes menos dá menos 19. Então é 16 menos 19 que dá menos 3. Então o expoente aqui, ó, é menos 3 coulombs, ok? Então é exatamente isso. Como eu disse, eu vou gravar um vídeo de notação científica para vocês. Isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro. É basicamente isso aí, tá? Bom, exemplo 2. Só para uma coisa aqui para deixar bem amarrado. É menos 3,2 vezes 10 elevado a menos 3 coulombs. Por que que o sinal aqui é negativo? Porque ele está recebendo elétron, tá? Por isso é negativo. Se ele estivesse perdendo, seria positivo. Então vamos lá, exemplo 2. Um corpo apresenta 1,2 vezes 10 elevado a 7 elétrons a mais que prótons. Determine o sinal e o módulo da carga elétrica desse corpo. Então, aqui de novo vou calcular o valor de quem? Da carga elétrica, tá? Só que agora tem um detalhe, tá? Ele diz que um corpo apresenta 1,2 elevado a 7 elétrons a mais que prótons. Mesma coisa que aconteceu no outro caso, né? Na verdade, ele tem uma quantidade de elétrons em excesso em relação à quantidade de prótons. Então, ó, a fórmula é essa, ok? N multiplicado por E. Eu quero o quê? Aí o N, como essa quantidade de elétrons está em excesso, vai ser menos 1,2 vezes 10 elevado a 7, né? Elétrons. E carga elementar, gente, eu acho que eu vou até botar aqui porque depois isso fica gravado na mente de vocês, mas é esse valor sempre, tá? Então aqui, ó, é menos 1,2 vezes 10 elevado a 7 multiplicado por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então essa carga ela vai ser, de novo, não me preocupo com isso por enquanto, tá? Eu faço essa multiplicação aqui, menos 1,2 vezes 1,6, quanto que dá isso? Menos 1,92, ainda bem que eu fiz a conta ali, porque menos 1,92, tá? Vezes 10, aí é o mesmo raciocínio, estou numa multiplicação. O que eu vou fazer? Vou pegar os expoentes 7 e menos 19 e vou somá-los, tá? Multiplicação eu somo os expoentes. Então é 7 menos 19 que dá menos o que? 12. Então, carga elétrica é menos 1,12, menos 1,92 vezes 10 elevado a menos 12 coulombs, porque eu estou falando de carga elétrica. Outra vez, por que que é negativo? Porque a quantidade de elétrons está em excesso, tá? E por último, determine qual é a quantidade de elétrons que precisam ser retirados de um corpo para que sua carga elétrica seja de 6,4 coulombs. Agora a pergunta é diferente. Apesar da fórmula ser a mesma, o que ele está querendo é que você determine qual a quantidade de elétrons, tá? Então, o que ele quer, na verdade, é a quantidade de elétrons, que é o valor do N, tá? Ele dá uma carga de 6,4 coulombs e a carga elementar, eu já sei que é esse valorzinho aqui. Pego esses valores e vou lá para a fórmula. No lugar do que? 6,4, eu quero o N, e o E é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Gente, faça essa multiplicação aqui, né? Vai ficar 6,4 é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, N. Como eu quero achar o valor do N, quem tá junto com a letra é quem vai para baixo, tá? Então vai ficar assim, ó. Isso aqui é uma coisa que vocês erram bastante ainda. Fica bem assim. 6,4 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E aí? Como é que eu faço agora? Não é uma multiplicação, é uma divisão. Bom, primeiro, esse número aqui está sozinho. Sempre que ele estiver sozinho, tu tem que imaginar o seguinte, porque é verdade, tá?
o que acompanha ele é o 10 elevado a zero, tá? Aqui tem o 10 elevado a zero do lado. Então, o que eu vou fazer aqui? De novo, não me preocupo com 10 elevado a alguma coisa. Eu vou fazer essas divisõezinhas aqui, ó. 6,4 dividido por 1,6. Faço a divisão normalmente, tá? E aí eu vou descobrir que é 4. Vou repetir a base 10. Só que agora eu estou fazendo uma divisão e não uma multiplicação. Bom, na divisão eu vou pegar os expoentes, o expoente de cima é o 0, vou pegar o expoente de baixo, que é o menos 19, só que agora eu vou subtrair esses expoentes, tá? Então vai ficar 0, menos vezes menos dá mais 19. 0 mais 19, 19 positivo. Então o expoente que vai aqui é 19. Como eu estou falando de número de elétrons, aqui vai ser o Ezinho com traço em cima. Então, respondendo a pergunta dele, quantos elétrons precisam ser retirados dele? Eu preciso retirar essa quantidade de elétrons aqui. E repara o seguinte, ó, como ele falou em retirar, a carga elétrica ela foi dada bem positiva, né? Nas outras, se eu voltar lá, vocês vão ver, ó. Nas outras, estava falando aqui, ó, essa aqui principalmente, ó. Durante o processo de literação, o corpo recebeu, né? Então, recebeu, ó, a carga elétrica ficou negativa. Só para vocês verem esses detalhezinhos aí, tá? Nesses detalhes que costuma pegar um pouquinho mais. Bom, gente, tentei cumprir